Sejam bem-vindos à audiência pública Cultura, um direito de todos. Como fortalecer o setor no município? Uma propositura do vereador professor Nego Breno. Compõe a mesa de trabalhos nesta noite o vereador professor Nego Breno. O diretor de Cultura de Três Lagoas, Eriksen Presley. O gerente de difusão da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Márcio Veiga. A coordenadora de comunicação da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Ana Paula Ostapenko. O conselheiro estadual de Cultura, Israel Zayed. Representando nesta noite o tenente-coronel Mauro César Salles Ormai, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, convidamos o senhor Major Rogeliano. Todos são convidados para, neste momento, saudarmos o hino nacional brasileiro.
A equipe de cerimonial gostaria de registrar a presença de Zemar Prado, pedagoga representando a secretária de Assistência Social Vera Helena Arcioli Pinho, o senhor Antônio Carlos Modesto, diretor-tesoureiro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a senhora Franciele Soares, chefe de gabinete representando nesta noite a vereadora Evalda Reis, Camilo Campos e Noemi, representando a vereadora Sirlene dos Santos nesta noite. Liliane Camargo, chefe de gabinete da presidência, representando o vereador e presidente desta Casa de Lei, doutor Cassiano Rojas Maia. Agradecemos também a presença da assessora Núria de Paula, que representa nesta noite o vereador Marcos Bazé de Lima. O senhor Frank Alves, que representa e é chefe de gabinete do vereador Tonhão. Por fim, agradecemos a presença do senhor Eduardo Ferreira, diretor-presidente do CTMS. Ainda em tempo, esse cerimonial, gostaria de registrar a mensagem da vereadora Sayuri, que parabeniza o vereador Nego Breno pela realização desta audiência e lamenta não estar presente por questões de agenda. Convidamos, então, o vereador Nego Breno para que realize a abertura do evento. Obrigado. Boa noite a todos, a todas que aqui estão presentes. Primeiramente, agradecer o doutor Cassiano Maia, presidente dessa Casa de Leis, por ter concedido a oportunidade de estarmos aqui realizando essa audiência pública. Agradecer também a todos que estão presentes aqui e dizer para vocês da alegria que estou, nesse momento, abrindo essa audiência pública, pois, nesse momento, mostra quão somos organizados. Parabéns pela cultura do município de Três Lagoas por esse momento. A audiência pública que está sendo realizada hoje é uma provocação da própria cultura do município de Três Lagoas. E quando nós falamos de audiência, nada mais é do que escutar a sociedade civil organizada. Então, nesse momento, eu declaro aberta essa audiência pública como o tema cultura, um direito de todos, como fortalecer o setor no nosso município. Quero agradecer toda a mesa, os representantes aqui da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Leve um abraço ao Carlos Heitor. Agradecer o Erics, representando a administração municipal, em nome da professora Ângela Brito. Obrigado, justificou a sua ausência, obrigado pela presença. Também agradecer a presença do nosso querido Israel, que está aqui presente, e também representando a segurança aqui do nosso município. Obrigado pela presença. Neste momento, pedimos que as autoridades, então, desfaçam a mesa para que a gente possa iniciar a primeira apresentação desta noite. Eu gostaria, Vinícius, quebrando o protocolo, que as autoridades ficassem aqui da apresentação. Tá bom. Okay. É convidado para ministrar a palestra o vereador eleito por Campo Grande para o mandato de 2021 a 2024. Ocupa o cargo de terceiro secretário da mesa diretora e é presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Campo Grande. Psicólogo, professor e palestrante, formado em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Atua como especialista em melhoria de qualidade de vida. Faz palestra com o objetivo de levar ao público a conscientização da adoção de uma vida melhor, esclarecendo como descoberta da autoestima, motivação pessoal e do prazer de viver. Também é um lutador pela cultura e educação, sendo fundador de alguns projetos reconhecidos nacionalmente de incentivo à leitura em Campo Grande, como a Gibiteca, que tem mais de 2 décadas de história. Convidamos, então, o senhor Ronilson Guerreiro.
Vou deixar. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao Nego Breno pelo convite, viu, Nego? Bacana, fiquei muito feliz de estar aqui. Dizer que eu vim de R de resultado, e a cultura precisa de resultado. R de resiliência, cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E R, principalmente, dizer para vocês neste momento que nós precisamos ser a diferença. Eu sou Ronilson Guerreiro, por isso que eu R. Eu sou psicólogo, executivo Master Coach, funcionário do Senai, professor do Senai há mais de 20 anos. E hoje estou como vereador de Campo Grande, terceiro secretário da mesa diretora e presidente da Comissão de Cultura e membro da Comissão de Educação e de Orçamento. Eu vim aqui fazer uma provocação em relação a vocês à cultura. Primeiro, uma frase que eu uso sempre e sempre usarei. Num lugar que não tem atrativos culturais, a violência vira espetáculo. Repito, no lugar onde não tiver investimentos na cultura, no orçamento, a violência vira espetáculo. É de momentos como esse que nós tivemos aqui, é que a cultura precisa viver neste momento. Eu costumo dizer que lá em Campo Grande, como presidente da Comissão de Cultura, no primeiro momento, quando eu cheguei em Campo Grande, diziam que tinha 1% para a cultura. Não sei se aqui tem ainda essa lei de 1% para a cultura. Lá em Campo Grande, dizia que era 1% para a cultura, só que não tinha 1% para a cultura. Não tinha, mas foi declarado inconstitucional. Mas a notícia boa é que existe um projeto de lei na Câmara Federal, da deputada Jandira, que está correndo em todas as comissões, para que esse 1% para a cultura seja colocado para todos os estados brasileiros e todas as cidades brasileiras. Uma conquista para o nosso estado, conquista para o nosso Brasil, conquista para cada um de nós. Sabe, lá em Campo Grande, antes de falar um pouquinho sobre os nossos projetos, como presidente da Comissão de Cultura, tem um projeto que nós colocamos, que é o Agente Comunitário de Leitura, que depois eu quero falar para vocês sobre esse projeto também. Temos um projeto, Guerreiro, que é o Multiplica Livros, que nós abrimos as bibliotecas de Campo Grande para as pessoas lerem, principalmente usarem aquele espaço para fazer teatro, música, literatura, porque a escola deve ser um espaço para todos. Temos também um bacana projeto que é Academia Estudantil de Letras. Academia Estudantil de Letras, que depois eu vou passar para o nosso colega vereador aqui, para que ele, quem sabe, possa apresentar aqui nessa Casa de Leis também. E um projeto bem interessante, que nós colocamos no orçamento, e ontem nós cobramos, para comprar livros de escritores regionais para todas as escolas de Campo Grande. Ou seja, dos escritores aqui de Três Lagoas, de repente, poderíamos ter um projeto de lei para que os livros que a Secretaria Municipal possa adquirir, seja também dos escritores daqui de Três Lagoas. Então, são projetos fantásticos que eu vim aqui conversar com vocês sobre os projetos. E aí, começando a dizer que o nosso projeto em Campo Grande, uma cidade de leitores. Dizer para você, Breno, que o meu nome não é Ronilson Guerreiro, tá, gente? Eu costumo dizer que eu sou o resultado do não, como diz aquele rapaz que ministra a palestra no Rio de Janeiro. Eu sou o resultado do não que disse a todos os nãos que eu recebi na minha vida. O meu nome é Ronilson Cruz de Oliveira. Já fui instrutor lá do Cefap de Campo Grande, da Polícia Militar. Ronilson Cruz de Oliveira. Eu dedico a minha vida aos livros. Eu dedico a minha vida à cultura. Em Campo Grande, eu sou chamado como vereador dos livros. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam, o vereador dos livros. Todos os dias nós estamos com livros. E a minha história começou com um gibi que eu encontrei do Zé Carioca sem capa, em um lixão. Na minha casa, não tinha, como tem hoje, playground, brincadeiras. Meu único brinquedo era subir um morro próximo da minha casa para brincar no lixo. E um belo dia encontrei um gibi do Zé Carioca sem capa, e esse gibi mudou minha vida. Fui trabalhar em um hotel em Campo Grande, comecei a trabalhar com 14 anos, nego, na Santa Casa de Campo Grande como boy, depois eu fui trabalhar no Hotel Campo Grande como recepcionista, mensageiro do hotel, e lá, servi a base aérea de Campo Grande, e lá no hotel, eu fui provocado um dia, me apaixonei pela cultura, por projetos sociais, projetos que mudam vidas, e cultura, muitas e muitas vezes, não é somente espetáculo, gente. Fazedor de cultura precisa ser valorizado lá na ponta, lá na periferia.
Cultura não é somente shows no dia de Natal. Cultura não é só evento no dia da Páscoa. Fazedores de cultura, ele trabalha com a renda do município, ele emprega. Ele trabalha com o empreendedorismo criativo, com a economia criativa. E eu fui provocado. Comecei a estudar na comecei a estudar na UCDB, fazer psicologia, último ano de faculdade, último ano. O meu pai tinha caído de um poste, aposentado pelo INSS, só que simplesmente no último ano era integral, de manhã, tarde e noite, eu tive que sair do meu trabalho. Saí do meu trabalho só para estudar. Falei, pai, e agora? Eu vou ter que só viver aqui no seu aposentadoria. Meu pai falou, meu filho, onde come um, come dois, come três. Saí do meu trabalho só para estudar psicologia. E por incrível que pareça, gente, meu pai ficou sem salário. Fica uma situação financeira muito terrível na minha casa. Era só arroz, feijão e ovo, aquela loucura toda, aquela dificuldade toda. Nunca esqueço que a minha irmã um dia chegou em casa, a mãe queria tanto comer mistura. Minha mãe foi lá no quintal, pegou cheiro verde, picou, foi a mistura que nós comemos. O Ronilson Guerreiro foi porque meu sapato furou, gente. Meu sapato furou e eu não tinha sapato para ir para a universidade. E eu comecei a ir para a universidade todos os dias com sapato, mas eu coloquei papelão, jornal, e andava pelo pátio da universidade, e o papelão ficava pelo caminho. Nossa, aquilo me incomodava muito. Cheguei em casa um dia, eu olhei em cima do guarda-roupa e lembrei que eu tinha um coturno da época do quartel. E aí eu coloquei o coturno. E todos os dias eu ia de coturno para a universidade. E as pessoas falavam, isso é moda? Ô, você está parecendo um guerreiro. Ô guerreiro, ô guerreiro, ô guerreiro. Esse guerreiro aqui é Ronilson Guerreiro, tem um prefeito que é guerreiro, né? Ô guerreiro, ô guerreiro, ô guerreiro. E daí que veio o Ronilson Guerreiro. E eu faço questão de usar negro, para saber de onde eu vim, onde eu estou agora e onde eu quero chegar. Eu vim aqui fazer uma provocação para vocês. O que é cultura para vocês? Para mim. Sabe, gente, nós precisamos começar a colocar a cultura nas nossas mãos e parar de esperar somente do executivo, do federal. Nós precisamos sim cobrar intensamente, mas começar a ter atitudes. Eu sonhei um dia montar uma gibiteca. Sabe o que é uma gibiteca? Uma biblioteca de gibi. Eu estive no hotel, comecei a juntar gibi, conversava com as pessoas, tive 120 gibis. Fui em Curitiba, vi que lá em Curitiba tinha uma gibiteca. Trouxe a ideia, tive apoio da Embaixada da França, Embaixada da Austrália, Fundação Abrinq, e nós montamos a primeira gibiteca de Campo Grande, que hoje tem 25 mil gibis. 25 mil gibis. Tive o privilégio de conhecer Maurício de Souza, tive o privilégio de conhecer várias pessoas, artistas que nos apoiam, entre eles Fábio Porchat, Regina Casé, várias outras pessoas que nos apoiam aqui em Campo Grande. E nós montamos um ponto de cultura. Eu, semana que vem, provavelmente estarei em Brasília para discutir, porque nós precisamos reativar os pontos de cultura. Gente, precisamos reativar o ponto de cultura. Eu falei para a secretária de Cultura esses dias, meu secretário, seu secretário, diretor, eu falei que se eu fosse secretária de Cultura, eu ia dividir em meio o orçamento da Secretaria de Cultura. Um seria para os eventos institucionais, que é muito importante, sim, mas outra parte eu ia trabalhar com os pontos de cultura, gente. Qual é a vocação do município, daquela região? Tem pessoas que viajam agora para outros lugares, eu tive uma ideia, traz para cá, mas qual é a vocação de Três Lagoas? E nós montamos o ponto de cultura de literatura, que é a Gibiteca, que é uma biblioteca de gibi, que hoje tem 25 mil gibis, pode lá, que é uma biblioteca de gibi, que esse é o prédio. Gente, maravilhoso o prédio. Esse prédio aí, hoje, nós temos aí oficinas de desenhos, contação de história. Fiz parceria com a Energisa colocou energia solar para mim. Parceria. O SESC instalou uma incubadora de quadrinhos, os melhores equipamentos hoje para poder fazer desenho é lá, para trabalhar cultura, incentivar. O que nós precisamos realmente é acreditar. É acreditar. Tem uma frase que eu uso sempre para todas as pessoas que trabalham comigo. Eu sou o resultado não que diz todos os nãos que eu recebi na minha vida.
mas eu sou o único representante dos meus sonhos na terra, como disse Emicida. Se você tem um sonho, vai em busca dele. Esse cara aqui, ó, ele teve 3 vezes lá no meu gabinete. Ele teve conhecendo a Gibiteca. Esse cara fala de cultura para mim, os olhos deles brilham. Eu falei, eu vou lá. Eu tinha um evento hoje em Campo Grande, eu falei, Silvio, nós vamos lá. Porque é em respeito à sua vontade, à sua luta de acreditar na cultura que nós estamos aqui. E a Gibiteca hoje é linda, está perfeita, incubadora de quadrinhos, 25 mil gibis. E daí, depois da Gibiteca, eu comecei a ganhar muitos livros também. E eu montei o projeto Livros Carentes. Sabe o que é Livros Carentes? Vocês podem provocar aqui, uma coisinha simples. Eu coloco uma placa no centro de Campo Grande, bem, quem conhece Campo Grande, bem em frente ao Bar do Zé, na Barão do Rio Branco, que nós estamos transformando agora aquele lugar lá também uma área de interesse cultural. Nós precisamos fazer ocupação cultural sem medo, e nós entregamos livros gratuitamente para a população de Campo Grande. Esse é o projeto Livros Carentes. Olha que legal. Eu sempre falo assim, ó, doe livros, porque livro parado não conta história. Olha que legal. Doe livros, porque o livro parado não conta história. Cara, tudo começa pela educação, tudo começa pela cultura. Como disse Mário Quintana, o livro não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. O livro só muda as pessoas. É disso que nós precisamos, é de esperança, é de ser provocado. Hoje o Livros Carentes é show de bola. Depois do Livros Carentes, eu ganhei do Fábio Porchat, eu participei do Esquenta da Regina Casé. Vou mostrar o vídeo para vocês. Me convidaram para participar da abertura do programa Biblioteca Esquenta na Rede Globo. Aí depois do programa Esquenta, eu participei do programa do Luciano Huck. Depois do Luciano Huck, eu participei do Ei de Casa, do Como Será, do Encontro, representando os nossos sonhos, que é fazer de Campo Grande uma cidade de leitores. E eu fico muito feliz vindo aqui para falar de cultura, e por que não Três Lagoas, uma cidade de leitores? Quem abraça essa bandeira? Fazer da cidade uma cidade com mais cultura, mais educação, sem medo, ser ousado, ter esperança. E aí, na verdade, a Gibicicleta é o nosso projeto que começou com esse apoio da Rede Globo, dos artistas. Depois da Gibicicleta, a minha família foi toda para Floripa. Toda foi Floripa. E eu fui junto, passear. Lá em Floripa, me falaram que tem um projeto chamado Floripa Letrada. Floripa Letrada. A minha família foi para a praia e eu parti rumo aos terminais de ônibus. Nos terminais de ônibus, eu vi como é que funcionava o projeto. E nós, então, montamos em Campo Grande, começamos com 5 estantes. Hoje, nós estamos com 7 estantes nos terminais de ônibus. Cada terminal de ônibus tem uma estante. As pessoas colocam livros. No início foi difícil, sabe, Breno? As pessoas não entendiam aquele projeto, como é que funcionava. Leiam e devolvam. Leiam e devolvam. Coloque livros. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, nós doamos 200 mil livros só nos terminais de ônibus de Campo Grande. Hoje, se você fizer uma postagem, eu estava aqui respondendo, de 10, coloca assim, eu tenho livros para doar. De 10 pessoas, 7 falam assim, quero doar para a Gibiteca, vou doar para os terminais de ônibus. Aquilo que eu falei, hoje as pessoas falam assim, ô vereador dos livros. Isso é interessante. Cada história bacana, fala até de empreendedorismo. Uma senhora desempregada, triste, chateada, passou no terminal e pegou um livro de Ana Maria Braga, que ensinava a fazer esfirra. Lembra? No lugar não tem atrativos culturais, a violência vira espetáculo. Ela pegou aquela revista lá que ensinava a fazer esfirra, e hoje ela entrou em contato comigo que ela montou uma lojinha de esfirra lá no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. É isso, gente. Cultura é provocar esperança. Cultura é acreditar, cara. É ter atitude sempre de fazer a diferença. Nunca esqueça de Renato Russo, nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Cara, se você tem um sonho de um projeto, vá em busca dele. Quantos editais saem por aí? Tem organizações internacionais que ajudam também. Pô, depois eu dou à disposição, vou deixar para vocês aqui meu contato. Eu passo uma lista de organizações que podem financiar projetos sociais, projetos culturais. Então, esse projeto aqui, Estante nos Terminais, hoje é um sucesso. Sou apaixonado por eles. O Porchat que me deu as estantes, todas. Depois, quem me deu foi a Kepler Weber. É uma empresa também que me deu.
Ah, deu porque você era vereador? Não, me deu antes que eu era vereador. Tudo isso aconteceu antes de eu ser vereador. Antes de eu ser vereador. Depois desse projeto aí, eu montei uma cabine de livros de Londres, bem no centro de Campo Grande. Cara, eu falei assim, eu preciso provocar incentivo à leitura com esperança. Eu adoro marketing de guerrilha. Pensa em cultura agora, o que eu poderia fazer? Que espetáculo que as pessoas iriam gostar? O que eu poderia levar? Como é que seria? Eu peguei, pensei, ganhei, fui atrás, o Silvio falou uma palavra agora do não. O não já tinha mesmo. Eu fui atrás do sim. Sem frustrar, cheguei e pedi. Olha, eu preciso de um projeto. Contei o projeto. A primeira pessoa a acreditar em nosso sonho tem que ser nós mesmos, tá? Cara, se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Se você chegar para esse cara aqui, o diretor, vamos fazer um projeto. Se você não levar ele um projeto, quem que vai acreditar? Ah, não sei, eu acredito. Levemos lá e temos essa cabine de livros, fica bem no centro de Campo Grande, bem na Barão do Rio Branco, com a 3 de maio, em frente ao Hotel Jandaia, que é show. As pessoas chegam lá, pegam livro, leva livro, devolve livro, é show. Além de ser uma ferramenta de incentivo à leitura, é algo cultural, porque está bem no centro de Campo Grande, e é algo turístico também, porque as pessoas fazem selfie para tirar fotos lá, direto. Isso é encantador, gente. Sabe, para mim cultura é isso. Para mim cultura vem daqui, do coração. Qual é o seu sonho, gente? Nunca coloque esses sonhos nas mãos de ninguém somente. Acredite em você, lembre o homicida que eu falei? Você é o único representante dos seus sonhos na terra. Você é o único representante dos seus sonhos na terra. Você, fazedor de cultura, acredite. Vai ter muitos desafios pela frente, mas acredite, vai em busca dele. Deu não aqui, eu vou no sim aqui. Depois desse projeto também nós temos outros projetos. Vamos lá. Eu tenho a freguesia do livro. Você colocou a Vanteca? A freguesia do livro é show também. Eu vou para as feiras todos os dias. Ontem nós estávamos na feira da Copa Vila 2 com a freguesia do livro. É uma quitanda que nós paramos bem no meio da feira e entregamos livros para as pessoas também. Tudo de forma gratuita. Alguém poderia falar, mas onde você tira tanto livros? Se você ver agora na Gibiteca, tem um container só de livros. As pessoas doam e muito livros para a gente. Isso que é bacana. Participação das pessoas. Cultura sem participação popular não é cultura. Vocês têm que convocar as pessoas para participar. Tem que encantar. Mas se você não acreditar, quem que vai acreditar? Aí depois da freguesia, nós temos o projeto Livros Esquecidos. Livros Esquecidos, que é um projeto bem interessante também. Eu costumo esquecer livro nos carros, gente. O que é esquecer livros? Meu carro parece uma biblioteca, eu vou sempre no Mercadão Municipal, e esse dia eu fui no Comper da Ceará, em Campo Grande, e deixei um livro, e fui para casa. Quando chegou 5 horas da tarde, recebo uma mensagem assim, supermercado Comper, no para-brisa. Eu deixei no para-brisa. Deixei um livro no para-brisa do carro do Comper, lá no estacionamento do Comper. Fui para casa. Quando deu 5 horas, que tem um carimbo. Onde você encontrou esse livro? Quando cheguei em casa, uma senhora mandou uma mensagem para mim assim, muito obrigado por você ter esquecido esse livro no meu carro. Eu estou com depressão. Estou desempregada. Meu marido perdeu o emprego por causa da pandemia. Meu filho fugiu de casa por questões de drogas. E eu simplesmente vim para o Comper para comprar uma bebida muito forte que eu queria tomar com os meus remédios. Quando cheguei no carro, encontrei um livro de Augusto Cury, que fala que a vida vale a pena ser vivida. Eu comecei a ler dentro do carro mesmo esse livro. E esse livro mudou a minha vida. Fazedor de cultura. Acredite mais em você, acredite mais em você. Ali tinha a Vanteca, eu acho que ele não colocou a Vanteca. O meu sonho era ter uma Kombi. Uma Kombi.
Eu quero ter uma combiteca, uma combiteca, uma combiteca e uma Kombi. Um belo dia, pedindo. Um belo dia, falaram assim, ó, fui no Sicredi, vou falar aqui onde eu fui no Sicredi. Cheguei no Sicredi e falei assim, ó, eu queria uma Kombi. Ah, não temos como te dar uma Kombi. Mas é um projeto cultural. Não tenho. Aí eu falei, tem como vocês financiar uma Kombi para mim, então? Ah, banco, né? Financiamos. Pô, eu trabalho no Senai, eu tenho carteira assinada, tudo bonitinho. Eu não sabia como que ia pagar. Mas tentei. Aí, no outro dia, ligou assim, levei os documentos lá. Ela ligou para mim assim, ô Ronils, tem como você ir num projeto nosso, num evento nosso? Eu falei, vou. Que evento que é? Tal lugar. Eu fiquei minha bicicletinha, suei e fiquei lá o dia inteiro, no projeto deles. Uma semana depois, tem como você ir de novo? Vou. Aí eu liguei, como é que está meu financiamento? Ô, cara, eu queria falar com você mesmo. Ó, nós vamos poder te dar o financiamento. E também nós não vamos poder te dar a Kombi. Ó, nós temos uma van. Você quer uma van? Aí nós temos a Vanteca, que roda os bairros de Campo Grande, incentivando a leitura e provocando o saber. Temos também, cadê, Felipe? O projeto Bike da Leitura. Esse daqui foi bacana, é uma foto bem atual. Esse Bike da Leitura, nós estávamos na Feira Literária de Bonito, que foi realizada agora essa semana passada. E nós estamos também agora levando uma feira literária para Campo Grande, que é a Feira Literária de Campo Grande. Tá? Então, é muito bacana essa Bike da Leitura. E eu queria passar para vocês agora, rapidamente, porque o meu tempo é curto. Primeiro, eu quero deixar para vocês o meu contato aqui. E o gibizinho conta a nossa história. Você ajuda a entregar, Silvio? Alguém poderia ajudar a gente no cerimonial? Você ajuda a gente? E me permita, rapidamente, eu quero passar para vocês agora, antes de terminar, o vídeo da minha participação do Esquenta, para você como é que a cultura mudou a minha vida. Quando esse cara me convidou para participar aqui com vocês, sabe o que ele disse para mim? Eu quero que você vá lá e fala da importância que tem dos seus projetos de incentivo à leitura para mudar vidas. Eu fui numa Bienal de São Paulo recentemente e fui falar essa mesma fala que eu estou falando para vocês aqui na Bienal de São Paulo. Quando eu falei da Bienal de São Paulo, o cara falou para mim, eu falei assim, nós temos alguns projetos de incentivo à leitura em Campo Grande. Ele falou assim, não, você não tem um projeto de incentivo à leitura em Campo Grande. Você tem o maior projeto de incentivo à leitura do Brasil. Isso não é gostoso, gente? Isso não é gostoso? Então, assim, vim aqui dizer para vocês que a nossa luta é muito grande em relação à cultura. Ontem, na discussão da LDO em Campo Grande, eu tinha colocado 2% para a cultura na LDO. 2%. Só que aí, o ano passado, eu coloquei 1%. Aí eu consegui 1,20% no final. Aí eu sabia que seria 1%, tinha que negociar de novo, mas eu coloquei 2%. Aí no final, a prefeita me ligou, o líder da prefeita me ligou. Eles mandaram a proposta, não foi a Câmara, eles mandaram a proposta fechando em 1% e me dando outros espaços para a cultura, para os fazedores de culturas. O livro mudou minha vida. A cultura mudou minha vida. Do menino que pegou um livro no lixão um dia, um gibi no lixão, que esse dia eu fui dar uma palestra na Solurb também, e disse, esse poder transformador da cultura, que pegou um livro, um gibi no lixão, hoje, psicólogo, professor, vereador, presidente da Comissão de Cultura de Campo Grande, e dizer para vocês que nós precisamos acreditar mais. Precisamos trabalhar mais como se fosse um time. É bacana a gente termos diferenças, que é na diferença que nós contemplamos. É bacana trabalhar na cultura com proposta, com projeto. Encerro dizendo assim, quando eu participei da primeira vez com o Esquenta da Regina Casé, eu falei, Regina, a vida está tão boa, que se melhorar, estraga. Gente, a vida se melhorar, melhora. Gente, imagina agora, se vocês conseguirem aqui na lei Paulo Gustavo, 20 milhões para Três Lagoas fazer de cultura, mas um teatro, melhora ou estraga? Então, não pode estragar. Então, a vida está tão boa que se melhorar, melhora. Se melhorar, é isso aí. Eu quero encerrar entregando. Você pegou um desse aqui já, né? Eu tenho um livrinho aqui que conta um pouco da nossa história de Campo Grande. Eu trouxe para vocês.
Campo Grande é um passeio cultural, porque uma audiência pública tem que ouvir a população, então tem que deixar vocês falarem. Eu trouxe gibizinho para vocês. Quem quer esse gibi? Quem quer esse gibi? Eu trouxe para vocês. Quem quer? Quem quer o gibi? Eu trouxe para vocês. Quem quer? Eu trouxe para vocês. Quem quer? Eu trouxe para vocês. Quem quer? Ah, isso. Obrigado. É isso. Cultura, assim como a vida, é atitude. Cultura, assim como a vida, é atitude. Quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e você fica esperando as coisas acontecer? É você que precisa fazer acontecer. É você que precisa ser um provocador do saber dos seus próprios sonhos. Eu quero me despedir de vocês, porque amanhã eu tenho sessão na Câmara Municipal e tem um projeto meu que vai ser votado, que eu não posso faltar, que é um projeto de interesse, Barão do Rio Branco, né, uma área de interesse cultural, que eu vou ter que defender esse projeto ainda na Comissão de Constituição e Justiça, que eles não querem ser aprovado, e eu vou defender o projeto, porque acho que a cultura não pode perder, tá? Gente, deixar mais aqui para vocês, ó. Vou deixar para vocês aqui, ó, esses gibizinhos aqui, com o Nego Breno. Tem mais 4 aqui, que é do... Quem já foi no Bioparque Pantanal? Então, para você, um gibizinho do Bioparque Pantanal. Então, do Bioparque Pantanal para você, que nós temos uma incubadora de quadrinhos, tá? A incubadora de quadrinhos trabalha com desenhos, gibis inclusivos. Todos os personagens aqui, todos eles são inclusivos. Tem o Lucas, que é autista, a Manu, que é Down, tem uma criança com síndrome, tem uma criança autista, temos uma criança cadeirante, uma indígena, uma criança, enfim, muitos gibis para vocês aqui também tem, tá? Vou deixar para vocês, só que assim, ó, quem me adicionar no Instagram aí, gente, depois você manda para mim, que eu vou sortear alguns, ele entrega, pode ser? Tá atrás do meu nome aí. Gente, gratidão, obrigado, sucesso, até mais. Quero agradecer, Ronilson, sua presença. Fica aqui, Ronilson. Quero agradecer a sua presença, ter disponibilizado um tempinho, né, chegou em cima da hora, aí com compromissos, outras agendas lá na capital, mas você teve a coragem de vir aqui defender a cultura do estado de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, e dizer que, com certeza, Três Lagoas vai adquirir, nem que seja 1% dessa sua coragem que leva lá em Campo Grande. Tá bom? Agradeço a sua presença. Ó, nunca esqueça uma frase também. Se for para desistir de qualquer coisa na vida, desista de ser fraco. Então, levante, lute, cultura. A vitória é filha da luta. Vai ter vários problemas, sim. Mas levanta, vamos resolver junto, vamos discutir. Vamos lá fazer a Conferência Municipal da Cultura. Vamos lá discutir aqui o Fórum de Cultura de Três Lagoas. Vamos lá discutir o Conselho de Cultura. Então, tem muitas coisas boas que podem acontecer, mas muitas vezes nós não participamos. As atitudes, lembra da atitude do gibi? Eu quero que a cultura melhore, eu quero que as coisas resolvam. Mas se não tiver atitude, levantar e fazer, não vai ter como fazer. Tá? Então, gratidão é quando o coração me diz obrigado. Gratidão é a memória do coração. Obrigado. Neste momento, representantes da Aclames gostariam de fazer a entrega de um presente para o vereador Ronilson. Mas teve praças aí que vocês não foram fazer teatro, era gratuito. Vocês poderiam também fazer teatro, né? Mas aqui estamos
Quero convidar a Aline, que representa a Clams aqui, para deixar uma lembrança para você de Três Lagoas. Quando você vai no gabinete do vereador, ele lembra de cada presente, né, de cada município. Que é a capivara. Obrigado. Tá bom? Vou passar, Aline, explica para ele. Boa noite a todos. Eu sou presidente da Clams, representante do artesanato aqui de Três Lagoas. Em parceria com a Prefeitura, com o SEBRAE e com a Suzanos, desenvolvemos um projeto de identidade cultural. Então, você está recebendo um produto que é aqui de Três Lagoas. Ele foi feito por uma artesã daqui. E nós agradecemos essa palestra. Obrigado, gente. Obrigado, Ronilson. Boa viagem para você, viu? Dando prosseguimento aqui, ó, a vereadora Marisa Rocha pediu para que fosse lido um recado, que por motivo de agenda não pôde estar presente, mas parabeniza o vereador Nego Breno e deseja uma ótima audiência pública. Com a palavra, então, a coordenadora de comunicação da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, Ana Paula Ostapenko. Bom, depois desse show do Ronilson, né, falando sobre cultura, quem somos nós para ficar aqui? Eu tenho só um pouquinho de tempo. Meu nome é Ana Paula Ostapenko, eu sou produtora cultural e jornalista especialista em cultura. Eu vou falar um pouquinho, 5 minutinhos, para vocês poderem falar, né? Eu acho que vocês estão ávidos para falar sobre a cultura do município de vocês. Eu estive aqui há alguns dias, um mês mais ou menos, para a gente falar sobre a Lei Paulo Gustavo. Foi uma ótima noite. E o que a cultura para o município, como que a gente pode fazer com que ela cresça? Primeiramente, obrigado pelo convite, vereador. Era para o senhor Carlos Heitor, nosso diretor-geral, estar aqui, mas ele teve problemas de saúde, não pôde comparecer. Eu e o Márcio viemos representá-lo. A comunicação, ela é um fato muito importante para a cultura. Se você realiza um projeto cultural, a comunicação ela tem que ser sempre pensada não em primeiro lugar, mas pelo menos em segundo lugar. Por quê? O seu evento, o seu projeto, ele só tem público se você comunica ele, se as pessoas sabem onde ele é realizado, né? Então, a comunicação ela é extremamente importante para que a cultura exista numa cidade. Quantas vezes a gente não sabe de algo que acontece ou já sabe depois que aconteceu? Não é mesmo? Então, é muito importante quando você pensa na sua cultura, pensa no seu projeto. Aqui nós vamos ter, né, até o dia 30 de julho já vai estar entrando o recurso da Lei Paulo Gustavo. Então, assim, vocês vão ter recursos. É interessante que dentro do projeto de vocês para a Lei Paulo Gustavo, vocês pensem na comunicação dele. Como que vocês vão divulgar esse projeto? E, inclusive, nas minutas de editais, ela está prevista, essa comunicação. Então, não é só o fazer, é o fazer acontecer e divulgar. Então, é interessante que vocês pensem na forma como vocês vão divulgar o evento de vocês. Como que, contratando um assessor de imprensa, redes sociais, vamos pensar a forma onde que o seu projeto chegue ao maior número de pessoas possível. E não só projetos com recursos vindos do poder público, como projetos independentes de vocês também. Pensa, Ana, mas a gente não tem grana para contratar alguém. Mano, faz uma parceria, convida o seu colega jornalista, convida um social media, para que o seu projeto seja divulgado. Uma coisa muito interessante, nós temos o FIC, que por ano distribui 8 milhões
para projetos no estado de Mato Grosso do Sul. E você precisa prever o seu plano de comunicação dentro do seu FIC. E também uma coisa muito importante, o seu portfólio, ele é rico pelas matérias de jornais que você é citado quanto produtor. Então, é interessante, sim, que você apareça na mídia, que o seu nome apareça, porque você dá um Google no seu nome ali e já vai aparecer as matérias que você está. Isso enriquece o seu portfólio e traz uma pontuação maior, enquanto proponente, para que seu projeto seja habilitado por mérito. Então, é interessante vocês pensarem, eu deixo aqui o recado, pensem na comunicação do seu projeto, pense na divulgação do seu projeto. Quanto mais divulgado ele for, mais pessoas vão chegar, mais coisas vão acontecer, o portfólio de vocês será enriquecido, né? Então, eu deixo o recado aqui, está vindo esses editais, vamos ter a Lei Aldir Blanc, e vamos pensar nessa comunicação, ok? Muito obrigada e vamos ouvir vocês. Boa noite. Com a palavra, o gerente de difusão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Márcio Veiga. Obrigado. Boa noite, pessoal. Um prazer estar por aqui. Obrigado, vereador. Conheço algumas das pessoas que estão aqui, bastante gente, né? Pessoas ligadas à cultura de forma geral. E fiquei muito feliz com o convite, né? Assim, na verdade, o Carlos Heitor que estaria presente aqui, mas por dificuldade, né? Por algumas questões pessoais, ele não pôde estar presente. Então, nós estamos aqui representando a Fundação de Cultura e trazer umas boas-vindas, trazer aqui uma palavra do professor Marcelo Miranda, que é o novo presidente da Fundação de Cultura, e também do Carlos Heitor, que é o diretor-geral da Fundação de Cultura, e dizer que a cultura, ela transforma, né? Toda a fala do Ronilson, ele demonstrou todo o papel de transformação que a cultura tem, mas nós temos que pensar a cultura como uma construção horizontal. Nós temos que pensar a cultura, ela se cria e se recria a cada dia, e ela é parte das aspirações da própria população, das próprias pessoas. Então, todas as construções, elas têm que ser horizontais, elas têm que ser discutidas, elas têm que ser pensadas coletivamente. Não tem como pensar em cultura se a gente não pensar na coletividade. Então, para nós que somos gestores de cultura, nós temos que pensar as verbas, os recursos, os projetos, sempre com viés de pensar na população, pensar no crescimento dessa população e pensar principalmente na formação das bases e também nessa distribuição para que possa enriquecer cada dia mais a cultura e a identidade de cada lugar. Então, não dá para pensar a cultura sem participação social. Está chegando aí a Lei Paulo Gustavo, é uma lei extremamente importante, ela tem uma pegada mais para a questão do audiovisual, por conta da rubrica do próprio recurso C, do Fundo Nacional do Audiovisual, mas que também tem uma parcela importante desse recurso para ser distribuído também para as outras áreas. Não quer dizer que artistas de outras áreas não têm o direito de participar também dessa questão do audiovisual. E a Lei Paulo Gustavo, um dos artigos mais importantes da Lei Paulo Gustavo é dizer que todas as demandas elas têm que partir da população, da sociedade. Então, não dá para se admitir, não dá para se esperar qualquer tipo de pensamento estatal que não se ouve à população. A lei ela é muito clara, é uma lei bastante importante e que ela deixa muito clara que nós, como gestores públicos, eu falo isso como gestor público, nós temos que ouvir as bases, nós somos somente um instrumento para que esse recurso chegue para a população e que contemple os artistas na inteireza do trabalho desses artistas. Tá certo? Então, tenha uma boa audiência, estaremos à disposição da Fundação de Cultura para poder ouvir vocês, para poder proporcionar o melhor que o Estado pode ter. E só vou dar uma última fala, que é o seguinte, 15 dias atrás, em uma reunião do Conselho Estadual de Cultura,
nós defendemos e nós vamos defender novamente. Acho que tem um conselheiro aqui, né? Sim, Israel, conselheiro. Não conhecia pessoalmente, agora estou conhecendo. Conhecia só de fama. Uma das falas que nós defendemos, juntamente com o Conselho Estadual de Cultura, é que 50% do recurso da Lei Paulo Gustavo, do Estado, que tem uma parcela do Estado, que ele seja prioritário para os municípios do interior, que seja uma reserva. É claro que se não tiver coberto esse valor pode ser redistribuído. Então, quer dizer o seguinte, o Estado tem 27 milhões para criar os editais, para contemplar os artistas de forma geral, só que para que não seja um recorte somente para Campo Grande, que a gente sabe que Campo Grande tem a metade da população do Estado e também uma grande parte de artistas, mas nós queremos que primeiramente, a preferência seja que se pelo menos 50% desse valor seja para o interior do Estado e depois seja distribuído de forma geral, para a gente poder fazer justiça, para que o artista hoje, um produtor cultural, possa participar de um edital municipal e que ele possa também propor um projeto para o edital estadual, que ele possa duplamente poder exercer o seu trabalho, o seu direito de poder demonstrar o seu trabalho e poder criar cultura, poder criar arte para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa população. Obrigado, gente, e uma boa noite para vocês. Novamente, a Aclames gostaria de presentear os senhores Márcio Veiga e a senhora Ana Paula Ostapenko. Já receberam? Acho que tem mais um. Tá. Então, convidamos o senhor Israel Fayad para o uso da palavra por 5 minutos. Saudações a todos, todas e todes, boa noite. Cumprimento as autoridades aqui presentes, e especialmente as e os fazedores de cultura. Eu gostaria, antes de iniciar a minha fala, de chamar aqui à frente os conselheiros municipais de cultura, né? Tivemos as nomeações feitas no Diário Oficial, e eu acho que pessoas importantes para estar presente nessa fala, as autoridades, nesse caso, presentes, que elas também possam estar presentes aqui para a gente poder debater, né, fazer o que propõe essa Casa Legislativa, que é uma audiência pública, né? Eu acho importante essa construção, né, essas diferentes manifestações. A gente constrói. Cultura é um processo que ele é construído coletivamente, né? E a cultura ela não é homogênea, pelo menos não deveria ser, né? E o que a gente trabalha para, e eu não quero ficar à frente de ninguém, mas ao lado, né, dos fazedores de cultura, é que a gente possa construir, né, Nego Breno, políticas públicas para a cultura. Eu acho que isso é um fator determinante para que a gente consiga consolidar, né? O Ronilson falou muito sobre sonho, né? Todos os fazedores de cultura aqui, concordo, né? Eles sobrevivem muito pelo sonho, né? Mas viver também é trabalhar. E trabalhar, dar dignidade aos trabalhadores da cultura, é garantir que eles tenham acesso, né? E ter acesso parte, sim, dessas parcerias, né, entre fazedores ou distintas áreas do setor, e parte também da nossa função, né? A gente está aqui numa casa legislativa. Então, criar instrumentos, proposições, propostas, iniciativas são importantíssimas para a gente estabelecer um sistema de cultura e aí sim fazer movimentar realmente esse mercado, se a gente for falar nas questões mercadológicas, esse mercado aí que abocanha entre 3% e 5% do PIB nacional, né? Então, são dados assim bastante aprofundados do peso que a cultura tem para o nosso país, né? Uma outra questão importantíssima, e aí vou pedir para a gente retomar essas audiências outras vezes, Nego Breno, é a gente poder discutir sobre o Plano Municipal de Cultura, né? Esse plano que existe, não existe, aí, pelo menos desde 2015, mas a gente ainda não conseguiu atingir nenhuma das, salvo engano, das 17 metas colocadas nesse plano. E eu acho que também é um momento para a gente utilizar, como a Ana comentou,
todo esse aporte que tem vindo do governo federal ou os fomentos que partem do Estado, para a gente pensar no nosso próprio fomento, né? Três Lagoas é uma cidade, além de acolhedora, de uma população extremamente calorosa, afetuosa e trabalhadora, é uma cidade que pode e deve pensar no setor cultural como um todo, né? Não só na economia criativa, mas pensar em valorizar os seus agentes. Então, eu gostaria de, se possível, abrir para que os conselheiros também possam levantar essas questões e a gente possivelmente também vai ter contribuições das plenárias, né? E aí defendo que pelo menos a gente tenha ao menos 1% para a cultura no município, né? Não um teto, mas o piso, né, de 1%, e que a gente possa construir uma sociedade que já culturalmente é muito rica, né? A gente só precisa de implementar mais políticas públicas, não só para a difusão, mas para o fomento mesmo desse setor, né? Agradeço novamente a você, parabenizo as e aos novos conselheiros municipais de cultura, né, aqui membros da sociedade civil. Negro Breno também faz parte, né, um conselheiro governamental, e juntos é paritário, né? Então, juntos nós construímos as políticas públicas para a cultura no nosso município. Faço votos, né, para que essa seja a primeira de muitas, né, audiências e consultas públicas, e que, de fato, que a gente delibera aqui, ou que os conselheiros deliberam no Conselho Municipal de Cultura, venha a se transformar ou se implementar em políticas para a cultura, beneficiando quem? A sociedade Três Lagoense. Agradeço a todos e uma boa noite para todos. Neste momento, nós abrimos para perguntas. Quem gostaria, por favor? Pessoal, os conselheiros também, quem quiser falar, vai estar aberto aqui o microfone, tá? Ela tinha pedido primeiro, eu vou lá nela e já passo para você. Ó, seu nome, por favor, tá? E sua pergunta. Meu nome é Bianca, a maioria aqui a gente se conhece, mas o questionamento, principalmente para a governança do município, né? Porque nos últimos anos tem se pautado muito do discurso. Teve a Lei Aldir Blanc durante a pandemia, que ajudou, sim, foi subsidial para ajudar a classe artística no momento de pandemia, que muitos aqui, a gente sabe a realidade que foi, cantores, artesãos, audiovisual, teatro, a gente não ter espaço nem onde, nem como sobreviver, que é o mínimo, né? Sobrevivência. E para o próximo ano, que a gente já está aqui, no metade de um ano de 2023, já acabamos com esse período pandêmico, finalizando, e hoje teve, né, a aprovação do plano de LDO, onde novamente não teve orçamento para a cultura para o ano de 2004. Não tem orçamento para a cultura há anos. Não adianta o município se pautar num discurso de Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, que é um recurso federal, vem da federação, é federal, não é municipal. Uma cidade que arrecada mais de 1 bilhão por ano, não separa nem 1% para a cultura. 1% para todo mundo que está aqui, que vive da arte, a gente vive, porque sobreviver está difícil. E as autoridades no município que se retiram no momento de inquietação, porque não adianta ocupar praça, não adianta se apresentar em praça, se apresentar em bairro, porque só apresentação gratuita não enche barriga, não paga aluguel, não faz a gente continuar a resistir, a sobreviver. Estamos aqui, somos artistas, porque a arte move todo mundo, nós somos movidos pela arte, e a nossa vida pela arte, para tocar outras pessoas, ela resiste.
ela é resistente. Mas só isso não é o suficiente. Quem tinha que escutar isso não está aqui. Foi embora. Por que que foi embora? Por que que não aguenta escutar o que precisa ser ouvido? Né? E fica um questionamento. Uma audiência pública é uma audiência para sermos ouvidos, é para sermos escutados, ouvir-se a demanda da população. Onde que está essa escuta? Onde a gente está sendo ouvido? Onde que a nossa demanda está sendo atendida? Uma cidade carregada tanto, não tem. Onde que está a audiência pública? Onde que está a nossa voz? Obrigada. Bianca, né? Bianca, primeiro quero agradecer a sua presença, assim como de todos, dizer para você que eu estou aqui para escutar e registrar que essa audiência, vocês entraram e assinaram uma lista de presença. Nós iremos fazer uma ata dessa audiência pública com tudo o que aconteceu aqui hoje e entregar nos setores que têm que responder pela cultura. Tá? Eu acredito que tudo que é organizado, tudo que tem respeito, tem solução. Tá? Então, eu quero dizer assim para vocês que eu estou aqui como parceiro da cultura. Vou escutar, nós vamos fazer essa ata e passar para quem de fato precisa escutar. Tá bom? Alô? Bom, eu vou tentar ser rápido, né? Breve não, mas rápido, porque o meu companheiro disse que eu tenho 5 minutos. Veja bem, 5 minutos. 5 minutos para tratar de tantas questões que a gente está lutando e tentando resolver há anos. Há anos. E aí a gente tem 5 minutos para discutir coisas tão profundas. E aí eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ricardo, eu sou do setorial de teatro e circo. Participo já há um tempo do Fórum de Cultura, da organização, da mobilização da classe da cultura da sociedade civil cultural. Pois bem, por que da nossa manifestação, do nosso ato, para quem não está acompanhando, para quem foi pego de surpresa aqui, e aí, né, eu acho que é importante a gente fazer também esse esclarecimento para quem está aqui e não está acompanhando o processo. O que a gente luta é por políticas públicas de cultura. A gente não quer ação, a gente não quer festa do folclore. A festa do folclore ela tem o seu papel, né? Costuma-se dizer que gera renda, gera economia, e aí a gente ainda faz esse questionamento para quem? Gera renda, gera economia para quem? Para nós, que produz o ativo cultural, que faz a cultura de base, a gente acessa esse bolo? Né? Não. Então, assim, e aí quando a gente escuta daqueles que deveriam ser gestores de cultura, de que fala assim, mas a gente faz isso, a gente faz aquilo, é muito patético. É muito patético, porque o papel do gestor cultural é implementar e fortalecer suas políticas públicas, é dar garantia para que o povo faça cultura, para que o povo produza. Né? Então, assim, não dá para a gente ficar achando que tem a festa do folclore, que lindo que está a cultura de Três Lagoas. Tem a festa assim, que lindo que está, todo mundo da cultura está feliz. Eu pergunto aqui, eu tenho vários camaradas aqui, vocês estão felizes? Vocês estão recebendo investimento da cultura? Tem algum edital de fomento? Tem algum dinheiro no fundo? Mais uma vez eu pergunto, vocês estão felizes? A gestão de cultura local está fazendo uma gestão para nós? Pois bem, e aí o mais incrível é essa questão do lugar. Porque antes da cidade existe o lugar, e o lugar é nosso. O lugar é nosso, esse lugar aqui é nosso. E aí, quando a gente adentrou, e aí a gente vive, né, felizmente,
numa democracia, ainda que burguesa, é uma democracia. E aí a gente adentra um espaço que é um espaço público, que chama-se a Casa do Povo, né? E aí não se aceita o contraditório. Existem regras, existe um regimento que diz, você não pode fazer isso, né? Então, cadê o regimento? Onde que está escrito que a gente não pode se manifestar enquanto cidadão? Mostra para mim o regimento. A gente lê aqui, audiência pública, olha que maravilha. Aula pública de cidadania, né? Então, assim, quando a gente está vindo aqui, e aí é importante a gente olhar para lá e falar, cadê o gestor de cultura? O gestor de cultura, que deveria estar aqui para dialogar. Se não está aqui, se saiu, como a gente costuma dizer, se correu é porque deve, né? Então, assim, a gente gostaria que ele tivesse permanecido aqui para que a gente pudesse estar dialogando com ele. Assim como a gente quer falar, a gente poderia dar o espaço de fala para ele poder escutar e ele colocar os argumentos, mas não, ele preferiu se omitir, né? Então, assim, a audiência pública, esse chamado, né, para uma audiência pública, ela só é de fato objetiva, concreta e vai resolver os nossos problemas se a gente for objetivo. Se a gente falar assim, por que não foi colocado nenhum recurso no orçamento na LDO que foi aprovada hoje? Por quê? Foi aprovada hoje a LDO e não teve um centavo para o fundo. Por quê? E eu fiz esse questionamento para os nobres vereadores da Comissão de Educação e Cultura e eles não souberam responder. Falaram, não, a gente precisa desvincular a Secretaria de Cultura da Educação. E eu concordo, precisamos sim. E é disso que a gente está falando. Lá na nossa faixa está escrito, Secretaria já. E é isso que nós queremos. Nós queremos uma Secretaria de Cultura que tenha um orçamento próprio, que tenha um orçamento público de cultura, que aí a gente possa receber fomento, produzir com dignidade. A gente quer dignidade cultural, direito nosso. Muito obrigado. Deixa eu ir para frente que os maiores querem ficar do lado, eu quero enfrentar a boiada. Sou veterinário, viu, pessoal? Murtinhense. Eu vou tentar fazer aqui rapidamente uma questão propositiva. Qual que é o tempo? 5 minutos? Barbaridade. Vamos ver se passa. Dos meus projetos de longa-metragem, infelizmente não consegui terminar Os Meninos da Guerra, né? Tenho 90% das imagens guardadas, faltou uma cena de batalha, e, enfim, mas é um assunto bem complexo no Paraguai, estive lá em Assunção, e os paraguaios... E o pessoal lá é muito magoado com a guerra e tal. De repente, eu nem sei se é interessante falar disso. Então, deixei quieto esse projeto. Depois eu fiz Sobar Trilhos em Silêncio, sobre a colonização japonesa aqui no estado, com 2 atores da Globo. Depois fiz Crime Barato, que é a questão LGBT. E agora estou fazendo Olhos para o Silêncio, todos longa-metragens, tá? E agora fazendo Olhos para o Silêncio... que fala da questão da acessibilidade, dos cegos e dos surdos. E, fora isso, fiz um documentário sobre os ramos do cedro, que foi sobre a questão da imigração libanesa aqui no estado. Vamos gritar para os 4 cantos toda essa atividade que está acontecendo, toda essa ação, né, que é resultado de uma ideia, e é isso que é fabuloso. E estou pensando no ano que vem, Festival de Cinema, para juntar, não exatamente um festival bioceânico, mas dentro do festival, um troféu bioceânico para países como o Chile. Tem grande interesse no Chile também, tem amigos chilenos, é um país muito interessante, com uma cultura incrível. O Paraguai, juntar todo esse povo aí, eu acho que vai ser show de bola. Eu fiz 3 edições do Festival Latino-Americano de Cinema, premiei cineastas brasileiros. Eu vou até parar, é o seguinte, hoje estava no café da manhã político, socioeconômico,
E essa pessoa, um cineasta amigo meu há muito tempo, que me pediu ajuda no Menino da Guerra, filmado lá em Porto Murtinho e Corumbá, Porto Murtinho, Paraguai, e ele me colocou o seguinte, ele me propôs um registro de longa-metragem, documentário-filme, sobre Porto Murtinho, sobre a rota bioceânica, que passa aqui em Três Lagoas, viu? Vocês se incluam, para de olhar a terrinha. E eu falei o seguinte, eu eu sou naturalista, não como carne, não fumo no cheiro, também não dou a bunda. Hoje tem uma audiência pública. Eu vou registrar que esse trabalho vai ser feito. E se alguém quiser participar do trabalho, que vai aparecer em 5 países, vou deixar o contato com o Ismael, que é conselheiro lá, vai lá para o governo, vou deixar com o Nego Breno, para que pessoas que queiram fazer padrão Ancine, festivais internacionais, trabalhar com o pessoal da Globo, tenham acesso via Três Lagoas. Nós temos que ter agenda propositiva, tá ok? Trabalhamos em vários lugares, tá? E você tem que ser ator. Passei para o Frank, né? Vou passar também para o Ismael e para o Nego Breno. Eu sou um ativista digital. Há 5, 6 anos, quando eu fui lá na prefeitura de Campo Grande, que é administrado por Três Lagoense, na parte de cultura, que é o Beto Figueiredo, que Três Lagoas não reconhece, tinha que chamá-lo aqui para contar, já foi secretário municipal de lá de Campo Grande, Três Lagoense, o pai dele tinha um barzinho na frente do Hospital Auxiliadora. Esse pode nos ajudar, tá ok? Em vários motivos, para intercâmbio. Então, o que nós temos que fazer? Quando eu fui lá no Fundo de Fomento de Campo Grande, não tinha ativista cultural. Vou deixar meu print, eu faço o Manuel de Barros, em 10 dias. Nós atingimos 250 mil visualização. E onde que eu moro? Três Lagoas. Quando a Simone, senadora, instituiu a comenda no Senado, Manuel de Barros, ela não tinha contato com a família. Aprovou, marcou, quando ia entregar, desesperada, a secretária me achou, falou, estou desesperado, nós temos que ter questão da família. Eu falei, sabe, fala para essa senadora que tem um Três Lagoense que faz a página do Manuel de Barros e vai facilitar o acesso e a família estará representada. Quer dizer, nós temos que valorizar o pessoal, mora aqui desde 2004, cartão SUS, título eleitoral. Pessoal, para de olhar para baixo, vamos olhar para cima. Eu sou igual o Romilson, vão acreditar. Mais alguém gostaria de utilizar a palavra? Boa noite, meu nome é Alessandra, sou professora de Geografia. Fico muito feliz de estar aqui presente. Agradeço, né, porque eu entendo que as pessoas que estão aqui, às vezes, precisam ouvir pelas pessoas que não estão, mas esse é o preço do cargo, eu também entendo isso. Conforme as coisas foram acontecendo, eu anotei algumas coisas, porque eu acho que é importante que a gente consiga fazer algumas questões que talvez consigam ser respondidas de forma mais efetiva, né? Construir algumas perguntas para que o diálogo possa correr um pouco melhor. Mas, antes disso, eu acredito que, pensando, né, numa audiência pública e pensando a população que a gente quer atingir, é realmente desrespeitoso com a população o atraso que ocorreu. Eu entendo as demandas das pessoas, dos indivíduos, só que a gente está falando de uma população que amanhã cedo vai precisar trabalhar e que começou a ser ouvida depois das 9 horas da noite. Gente que precisa ir para casa, gente que tem família e tudo mais, essas demandas. A gente entende que todo mundo tem as suas agendas, mas se a intenção é ouvir as pessoas... Só um pouquinho. Agora é 20h30. Quase 9, entende? Mas é porque existe como que é seu nome? Alessandra. Alessandra, existe um cronograma da audiência que ela tem que seguir. Sim, né? Mas eu entendo que todos têm que trabalhar, né? Não, eu vou deixar concluir, gente. Calma, ó, deixa eu falar para vocês. Espera aí, só um minutinho, espera aí. A audiência pública é para escutar. Eu vou escutar. Eu só quero pedir para vocês o seguinte, porque vocês, eu sei que vocês estão aflorados, mas eu quero que vocês acalmem, porque ela vai falar, vai restituir os 5, né, Vinícius? Eu só quero falar para vocês o seguinte, que eu não estou sendo, nem eu nem Israel, nós somos inimigo. Nós vamos escutar vocês.
Então, eu só estou pedindo para vocês não virem com pedra em cima da gente, que nós vamos escutar, igual eu falei da ata. Como eu te escutei, Bianca, te respondi, entendeu? Então, eu só não vou aceitar inflamar numa audiência que nós propusemos para escutar, e eu não vou responder por quem não está aqui. Entendeu? Então, a mesma forma que ela tem que ter respeito, eu também tenho que ter respeito. E eu não vou aceitar, enquanto, não como vereador, como professor e cidadão civilizado, que falte com respeito comigo. Aí eu não vou aceitar. Eu entendo, e eu comecei a minha fala, inclusive, te agradecendo por estar aqui. Porque eu sei que não é fácil, mas eu continuo concluindo. É ossos do ofício, né? Enquanto uma pessoa deliberadamente eleita pela população. É o preço que se paga pelo cargo. E não foi para inflamar, né, a situação. É que, enquanto cidadã, que também vai acordar cedo amanhã, eu também entendo que, a essa hora da noite, para quem trabalhou desde cedo, é meio óbvio que essas coisas vão acontecer, porque essa galera está tentando ser ouvida já faz muito tempo. Então, esses diálogos, eles vão ser inflamados. Porque se a gente está num momento de tensão, que essas pessoas não foram ouvidas há tanto tempo, isso é meio que obviedade, né? E eu sinto muito, mas eu não interrompi a fala de ninguém, e eu estava ali sentada desde o começo. E é muito, muito desrespeitoso que a minha fala, enquanto uma mulher preta, seja interrompida. Porque em momento nenhum eu fui desrespeitosa. Eu vim aqui numa boa. Só que aí... por que eu estou falando isso? E eu não acho... E eu acho desrespeitoso você rir enquanto eu falo. Porque eu não fiz isso enquanto você estava falando. Tá? Então, eu vou continuar. Só um minuto, que a professora tem anotação, né? Porque a gente usa a cadernetinha. Falando da votação da LDO, e pensando que é algo tão importante para a galera, eu acho importante a gente pensar em possibilidades para que essas votações sejam em um horário viável para que a população esteja presente. Porque pensar numa votação de manhã é, obviamente, inviável para que a população esteja aqui. Porque essa galera está tentando se manter trabalhando em 3, 4 empregos concomitantes a fazer cultura, porque a gente precisa comer, a gente precisa morar e fazer tudo isso. Então, para mim, é um pouco absurdo que essas votações, nessas instâncias de tão importante, sejam feitas num horário que não é viável para que a população esteja aqui presente. E aí, falando isso, eu queria saber das pessoas que estão aqui presentes quais são as possibilidades para que os horários sejam modificados para que a população consiga estar presente nas próximas demandas. Essa é uma das perguntas. A próxima. Qual as possibilidades, né, pensando que a gente está sem verba, né, na LDO, quais são as possibilidades de emendas para que exista alguma verba no sentido municipal da coisa? Porque a gente já entendeu todo o discurso da verba federal, de onde está vindo e para que está vindo. Mas a gente quer saber também quais são as possibilidades de uma emenda para que essa verba seja municipal. Pensando também, né, nas demandas que a galera falou, a gente precisa comer e a gente não come só nos eventos pontuais que a prefeitura consegue fornecer. Então, a galera não sobrevive só com isso. Então, quais são as possibilidades de manutenção disso numa forma contínua, para que a gente não receba a verba numa vez por ano e que essa verba ela seja, né, distribuída de uma forma igual, coerente, mas que ela tenha um fundo contínuo para que a galera consiga acessar de forma contínua e se manter, porque todo mundo precisa comer e a gente não come só, né, 2 vezes no ano, só nos eventos que a prefeitura conseguir fornecer. Quais são as possibilidades disso? A gente recebeu aqui, né, uma palestra e tudo mais, enfim, muito massa, pensando nas possibilidades do que foi feito, só que a gente continua pensando, muito legal a ideia de a gente ter livros em todos os lugares. Só que aí, a nossa biblioteca está meio que sem acesso. A gente não tem acesso a isso. E a gente chega aqui, pensando na gente enquanto, tipo, também sou profissional da educação, e aí pensando, cara, a gente ficou aqui um tempão ouvindo sobre isso, e é meio que incoerente, para não dizer outra coisa, que a gente fica aqui ouvindo uma palestra sobre isso, dentro dessa casa de leis, onde não se há proposições para que isso se efetive na realidade. Porque a gente está falando aqui de um lugar que não está vindo fundo para isso, efetivamente, tipo, para comprar livro, para distribuir para a população, e que a população também não tem acesso a isso. Como que é importante tacar na gente, né, tipo, perdão,
É importante tacar na gente como que a gente vai divulgar os nossos projetos, mas como que a população vai divulgar, a prefeitura, nesse caso, vai divulgar, para que a população tenha acesso a isso. Né? Porque uma coisa é eu abrir a biblioteca e falar lá, tá aberta. Mas que forma que eu vou efetivar para que a galera tenha a possibilidade de acessar e que esse acesso seja efetivo, né? Que as pessoas tenham minimamente condições de acessar isso com qualidade. Eu juro que eu vou tentar ser o mais rápido possível. E por que não existe, ou se existe, porque são tão poucos os convites para que os produtores locais efetivem os grandes eventos proporcionados pela prefeitura? Pensando que, cadê Nanda, Fran, a galera que está ali? Por que essa galera não está em cima do palco cantando quando a gente está falando aqui de um evento enorme da prefeitura? Eu entendo que é muito massa, a galera quer vir ouvir o Daniel, tá? Mas eu também quero que as minhas parceiras, os meus parceiros locais tenham acesso a esse espaço e que sejam dignamente pagos pela cultura que também estão sendo feitas. Porque a gente está aqui fazendo cultura, a Gi ali, maravilhosa, perfeita. Por que essa galera não está recebendo convites pagos pela prefeitura? Porque uma coisa é divulgar o trabalho do artista, mas entender que isso é um trabalho que ele precisa ser dignamente pago e remunerado. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é André. Eu tenho vários trabalhos também e tenho começado agora nessa questão de produção cultural. E não questiono muitas coisas, até por não entender e estar estudando a respeito disso para iniciar um trabalho. Mas, na produção cultural que eu estou iniciando, eu trabalho com comunicação social, tem um site chamado Cidadão MS e um jornal impresso pequeno aqui no município, mas que tem se estendido a Brasilândia e outros municípios próximos. Só para orientar, talvez, e ajudar nessa questão de comunicação, talvez algumas informações culturais não chegam até os ouvidos da imprensa porque o cidadão ele não leva essa informação até lá. Outra fonte de comunicação, de acesso às questões culturais de cada colega aqui, talvez é pedir apoio do município, que tem uma secretaria de comunicação muito bem estruturada, com uma equipe que eu conheço, com excelentes profissionais e que se prestam a esse trabalho, se tiver bons projetos elaborados e encaminhados a eles. Então, só para ajudar quem presta esse tipo de trabalho, qualquer questão cultural, talvez é levar a pedir essa parceria ao município na questão de informação. Lá tem bons jornalistas e pessoal da publicidade bem bacana para ajudar nesse sentido. Só isso. Obrigado. Alguém gostaria de comentar aqui da mesa? Olá. Bom, todos escutam, né? A Alessandra, né, quero parabenizar porque também sou professor de arte. Tem muitos professores aqui presentes, isso é muito importante. Gostaria de só marcar algumas fronteiras, né? Porque nós estamos numa audiência pública cansativa, né? Porque demanda um tempo, um esforço e às vezes uma leitura prévia ou uma vivência sofrida que muitos trabalhadores da cultura já possuem, né? E como aconteceu da outra vez, esse tem sido o único espaço para uma construção, mesmo que, vou utilizar os termos mencionados aqui em cima, acalorada, mas tem sido o único espaço, pelo que eu tenho visto, de construção, né? E o espaço de construção pede primeiro espaço de fala, né? Importantíssimo as suas colocações. E aí, entender também aonde estão algumas problemáticas a se resolver, né? Esta é uma casa do Legislativo, né? Então, aqui a gente vai começar a pensar nessa produção. Sistematizar uma coisa, eu vou só dar de exemplo aqui, o Plano Municipal de Cultura de 2015, que foi um horror de conseguir acesso a essa documentação. Aqui há um conjunto, há um esforço coletivo que foi construído há quase 10 anos e que, em 2023, a gente não tem, salvo engano, 2 ações, a gente não tem nenhum dos outros eixos cumpridos, né? Então, uma construção já existe. E se esse plano existe, é porque essa casa aqui se esforçou para construir junto com a sociedade civil. Esse é um primeiro ponto.
Como organizar a questão do horário, essa sistematização, aí eu já vou deixar, se quiser, vereador, responder. Agora, o que é importante, que a gente faça valer, a gente consiga construir, ou pelo menos tornar realidade esse plano aqui, para que aí sim a gente deixe de sobreviver. Isso é fato, né? Porque o trabalhador da cultura, o fazedor de cultura, ele tem que se desdobrar em outras áreas, que às vezes não fazem parte do seu espírito, vou dizer assim, para conseguir realizar os seus sonhos, né? O Ronilson acabou indo, eu conheci a Gibiteca antes do Ronilson tornar-se um representante da sociedade na Câmara, né, de Campo Grande. E, de fato, ele estabeleceu parcerias, isso é importantíssimo, mas o município, então o ente público, ele tem o dever de dar dignidade a essas pessoas, criar políticas públicas. É uma tradução para dar dignidade para essas pessoas, né? Eu incluso. Então, quais emendas municipais poderiam ser feitas para o orçamento? Essa é uma pergunta que a gente gostaria de saber. Eu também quero saber, né? Porque nós tivemos, e aí, parabenizar pela votação, no final de junho, uma adequação orçamentária da Lei Paulo Gustavo, e aí foi votado, o vereador, R$ 52.265 para que se consiga construir o plano da Lei Paulo Gustavo aqui, né? Então, assim, só readequou o orçamento para conseguir uma consultoria, enfim, é um gasto que justifica um esforço institucional. Mas não se criou, por exemplo, uma adequação orçamentária para o fundo. Então, se criou uma adequação orçamentária para que consiga-se realizar, através do investimento federal, pela Lei Paulo Gustavo, R$ 1.045.000, para que as coisas aconteçam aqui em Três Lagoas, né? Então, criar os planos. Mas, por exemplo, uma coisa que não... o diretor de cultura não está aqui presente, mas acho que seria interessante ele estar nesse momento para a gente poder dizer aquilo que foi estabelecido nos grupos de trabalho, porque existia um grupo de trabalho, e isso é importante dizer. A grosso modo, a gente faça a crítica. Existiram grupos de trabalhos e representantes governamentais e entidade civil construíram iniciativas, né, tecidas as críticas, mas construíram iniciativas, né? E, no momento do plano de ação, essas iniciativas me parece que não foram contempladas, né? E aí isso é um problema. Mas isso é um problema do Executivo. O Legislativo tem que garantir isso e fiscalizar, né, vereador? Eu acho que isso é importantíssimo. E, com relação à questão do André, a gente entra na Maria Fumaça já andando, né? Assim, já pegando fogo, no caso, né? E isso acontece mesmo. Então, o que eu recomendaria, né? Não sei se você já está a par do Fórum Municipal de Cultura, né, de se aproximar desses fazedores de cultura. A cultura não é construída sozinho. Ninguém aqui vai inventar a roda já está rodando. O importante é que a gente suba neste veículo e que todo mundo participe desse movimento. Porque esse vai ser a grande função, não da Lei Paulo Gustavo, mas de uma legislação municipal que construa ou fomente políticas públicas para a cultura. E isso é feito como? Escutando, deliberando, vindo conversar, seja no gabinete, seja os representantes agora eleitos do Conselho, com as suas reuniões, podendo fiscalizar, podendo acompanhar todos os processos. Isso é parte do poder público, mas parte é nossa. Nós somos também corresponsáveis. Eu acho que isso é importantíssimo. E as pessoas que estão aqui entendem isso. E entendem, e todas as vezes que foram chamadas, nunca essa casa teve vazia, né? Então, nesse sentido, todos aqueles que ainda estão na cultura permanecem e vão lutar pela cultura. Agora, como construir isso com o Executivo é o grande desafio. Com o Executivo. Porque com o Legislativo tem sido esse o único espaço. A grosso modo, público, né? Público tem sido esse.
E eu espero que essa, reforço, seja a primeira de muitas, né? Eu acho que falei até demais. Pessoal, antes de passarmos para a palavra do vereador Nego Breno, a gente vai servir um coffee break assim que encerrar. Fica no salão anexo aqui ao lado, tá? Então, convidamos o vereador Nego Breno para a utilização da palavra. Pessoal, primeiro agradecer novamente a presença de todos, de todas aqui presentes. Agradecer o pessoal da casa pelo trabalho exposto, desde a imprensa, cerimonial, a nossa assessoria, aquele de quem conseguiu construir essa audiência pública. Dizer para vocês, como o início, a minha felicidade de estar promovendo aqui essa primeira audiência pública. Sou professor de educação física, fui diretor de juventude, fui líder partidário, defendi várias bandeiras, fui do Conselho Municipal das Crianças, também dos negros, faço a defesa aqui dessa casa, com uma audiência e uma premiação com diploma Zumbi dos Palmares, faço a defesa assídua da educação, do esporte, nessa Casa de Leis. E, a convite de um amigo lá de Campo Grande, que hoje é diretor da Fundação de Cultura, meu amigo Carlos Heitor, fui conhecer a Fundação de Cultura, pois mesmo conhecendo a cultura, o pouco da cultura de Três Lagoas, eu não era afinco à cultura do município. E a partir disso, vendo que como legislador, vereador, eu tinha uma porta aberta no governo do Estado, e aqui nós estamos com os representantes, e aqui eu agradeço a presença, trouxe essa ideia de fazer audiência pública da cultura aqui em Três Lagoas. Quero dizer para vocês que o nosso mandato está sendo aberto para escutar a comunidade do setor da cultura. Fizemos questão, e aqui eu quero render glórias à nossa assessoria do gabinete, de conversar com o maior número de colegiados e setorial da cultura aqui do município, para escutar a base. Tive a oportunidade de conversar com o diretor e com a secretária de Cultura do nosso município, para convidá-los para a audiência e também escutar a parte da administração. Eu entendo que várias demandas precisam ser feitas no município. Deu para escutar e deu para entender aqui nessa audiência. Mas eu também não posso subir aqui nessa tribuna e parabenizar a diretoria de cultura em alguns projetos que estão sendo feitos no município. Nós também temos que ser humildes em parabenizar a diretoria naquilo que está dando certo. Aquilo que não está dando certo vai sair dessa ata aqui e nós vamos levar para o setor competente com isso. Alessandra, professora, eu quero pedir desculpa para você por ter te interrompido. Eu só quis mostrar para você que mesmo você sendo mulher, negra e professora, você deu a sua opinião. Mas eu também entendo que, muitas das vezes, nós precisamos abdicar de alguma coisa se nós queremos ter resultado. Eu também tenho minha família, desde o começo do dia, eu também tive outras agendas, atribuições, e o fato de estar começando um pouco tarde foi de repente, de uma viagem, de um palestrante, da própria agenda, do coral, que eu quero parabenizar, que deu um show aqui nessa casa. Parabéns ao coral da diretoria de cultura, e dizer para você que o nosso mandato está aberto. Quero fazer questão de pegar o seu contato e convidá-la para estar no nosso gabinete lá, para mim poder escutar a sua demanda.
Tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos e todas as associações, e eu vou estar à disposição para estar escutando no nosso gabinete. Tá bom? Obrigado. Está o convite para o coffee break aqui do lado. Boa noite, obrigado.